tudo bem? Pessoal, eu me chamo Manuela. Eu vim fazer a oração inicial aqui pra vocês. A porta vai ficar aberta? Tá bom, então. Tá todo mundo com a Bíblia aí? Eu vou pedir pra vocês ficarem em pé um segundinho. É rapidinho, prometo. Para um pouco, vamos? Eu queria começar falando pra vocês que a gente... Peraí, como que eu começo? Tem que fazer um... Tá, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria começar dizendo pra vocês que essa oração não foi muito bem planejada, porque eu tava planejando seguir por outro caminho, outro versículo, mas ontem, tava de madrugada, eu tava indo dormir 2 horas da manhã e Deus me revelou uma passagem que eu achei muito importante. Eu falei, vai ser isso aí mesmo. E eu tava com sono quando eu tava planejando isso, então, por favor, tenham paciência comigo, tá bom? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 53, dos versículos de 3 a 5. Alguém tem alguma dificuldade para fazer isso? Para conseguir abrir? Quem está com dificuldade, levanta a mão. Qual que é a... Isaías 53. Isaías 53, vamos lá. Achou. 53, versículo 3 a 5. Alguém precisa de ajuda? Isso daqui é... Na Bíblia Pastoral é a página 947. Na Ave Maria é a 1012, tá? Mais alguém está precisando de ajuda? Todo mundo conseguiu abrir? Tá. Eu vou começar lendo pra vocês e vocês acompanham comigo, tá? Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentando nos sofrimentos. Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salvava pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Aqui, Isaías revela pra gente uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que foi desprezada, alguém que passaria pelo sofrimento e pela dor. E é estranho pensar que essa pessoa era Jesus, porque ele era um homem que curava os doentes. Ele acolhia os pecadores, ele anunciava o amor de Deus, foi rejeitado, foi traído por um amigo, abandonado por muitos, condenado injustamente, ele foi humilhado, ferido e levado à cruz. Mas Isaías aqui, ele também revela pra gente algo que é muito mais profundo. O sofrimento que ele estava sentindo não era vazio. Ele tinha um sentido, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Isso significa que Jesus não sofreu apenas por si mesmo. Ele assumiu sobre si um peso do sofrimento humano. Ele assumiu as nossas fraquezas, os nossos pecados, nossas dores e nossas quedas. Isso mostra algo muito mais importante. Deus não é um Deus distante do sofrimento. Em Jesus, Deus entra na nossa história e Ele conhece a dor, conhece a injustiça, Ele conhece o abandono. Coisas que a gente sente muito durante a nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente nessa fase que a gente está da adolescência. É muito difícil a gente não sentir algo ruim.
às vezes na nossa escola, com os nossos pais, com os nossos amigos. São coisas que a gente passa, mas pelas mãos dele nós fomos curados. Pelas chagas das mãos deles, dos pregos que foram pregados nele com muita força, nós fomos curados. A cruz de Cristo, que parece ser apenas um lugar de sofrimento, na verdade ele se torna um lugar de cura, um lugar de amor. Porque ali Jesus revela o amor de Deus, que é levado ao extremo. Um amor que não desiste, um amor que responde à violência com amor, com paz. Um amor que permanece mesmo diante da rejeição. E é por isso que a paixão de Cristo, ela não pode ser vista como uma história triste. Ela é, na verdade, a maior prova de amor que Deus já deu à humanidade. Jesus aceita passar pela cruz para abrir para nós um caminho de vida nova. Cristo vence a morte e mostra que o amor de Deus é muito mais forte do que qualquer sofrimento. E em Isaías 53, durante esse período, essa passagem que ele conta pra gente, a gente entende que Deus nos ama de um jeito que vai muito além do que a gente consegue imaginar. É um amor que entra na nossa dor, é um amor que carrega a gente quando a gente está fraco. É um amor que transforma até a cruz em caminho de vida. E é muito importante que a gente enxergue essa caminhada agora de crisma que a gente está passando. Tá funcionando? Oi? Que a gente enxergue essa caminhada que a gente está passando de crisma como um caminho de vida nova. Para a gente aprender a amar a Deus assim como Ele ama a gente. Porque aquele cara ali não fez isso em vão. E eu espero de verdade que aqui a gente seja transformado e nunca mais seja a mesma pessoa de quando a gente chegou aqui. Oh, voltou a funcionar, olha que bom. E é isso, pessoal. Rezar uma Ave Maria, pode ser? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês estão bem? Estão acordados? Então vamos acordar, né? Dá uma massaginha na sua cara, abre os olhos assim, abre os olhos e o coração também. Então, bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Quem mandou vocês sentarem, né? Então pode todo mundo ficar de pé, a gente vai rezar mais um negócio rapidinho. Porque aqui a gente não tá só para dar aulas, a gente tá para rezar também. Então vamos lá. Mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feche os olhos. E nesse momento, vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar agora sim. Bom, vocês sabem o período que nós estamos, certo? Estamos em que período? Fala mais alto, estamos em que período? Quaresma. E qual que é o objetivo final da Quaresma? Quem sabe? Quem é que lembra da aula do Pribo? E do Mauro? Qual que é o objetivo? A gente está se preparando 40 dias para o quê?
Fala mais alto que tá certo. Estamos se preparando para a Páscoa. E é sobre exatamente a Páscoa que a gente vai falar hoje. A gente vai falar, não é só de uma data especial. Não é só de um evento que aconteceu há muito tempo atrás. Não. A gente vai falar de algo que todo ano se repete. E que vocês vão ver que todo domingo, toda missa vai se repetir também. Por quê? Porque a Páscoa, vou dar um spoiler, quem sabe o que é a Páscoa? Fala mais alto. A ressurreição de Jesus. A Páscoa é quando Jesus, ele se sacrifica por nós, ele morre por nós, mas no terceiro dia depois da sua morte, ele ressuscita por nós. E isso que significa a Páscoa que eu vou passar para vocês. Não é uma data, não é um evento qualquer. É simplesmente a coisa mais importante do mundo. Então, como é a coisa mais importante do mundo, e não só do mundo, da história do universo, eu vou pedir para vocês atenção total. Eu sei que vocês estão com sono, eu sei que muitas vezes vocês não queriam estar aqui, eu sei que vocês, por N motivos, não querem participar dessa aula, mas essa é a aula mais importante que vocês vão ter. Sabe por quê? Porque, como eu falei no começo, não é só uma aula. Tudo que a gente faz aqui não é para ser professor e aluno. Não é para ser eu falando e vocês ouvindo. Eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que vocês participem disso. Vocês estão entendendo? Eu não quero que vocês recebam o conteúdo passivamente. Não, eu quero vocês ativos. Eu quero vocês com energia, buscando atrás, correndo atrás de Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Então vamos começar. Jesus, vocês tiveram na aula passada a vida pública de Jesus, certo? Sim. Então vamos lá. Quem lembra passagens da vida pública de Jesus? Quem lembra algum milagre? Levanta a mão. O que ele fez de milagre? Boa. Curou a mulher hemorroísa e curou a filha de Jairo. O que mais? Teve mais coisa? Ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro. Vamos lá. Eu quero ouvir vocês. Transformou água em vinho. Parábolas. Vocês lembram alguma coisa de parábolas? Filho pródigo. O que mais, gente? Vamos falando. O grão de mostarda. A parábola dos talentos. Vocês viram? Quem estava aqui a aula passada? Levanta a mão. Boa. Então vocês que estavam aqui a aula passada, vocês devem lembrar algumas coisas, certo? Vocês esqueceram tudo de uma semana? Não. Então vamos lá. Eu vou falando as coisas e vocês vão falando se Jesus fez ou não. Jesus, ele curou os cegos? Sim. Jesus, ele fez paralíticos andarem? Sim. Jesus ressuscitou pessoas? Sim. Jesus, ele contou parábolas sobre o reino de Deus? Sim. Então vocês vão vendo que Jesus, ele ficou anos da sua vida pregando, falando, ele ficou esse tempo da sua vida na vida pública, ele ficou convertendo as pessoas, explicando e falando do reino de Deus e falando da salvação. Vocês estão lembrados disso, né? Sim. Mas não foi só isso que Jesus viveu. Antes da vida pública, ele teve, como é que é o nome? A vida privada. Quem falou? Tá certo, quem falou vida privada? Boa, aí sim. Vida privada, vida essa que ele ficou 30 anos escondido. 30 anos, uma vida normal, sem grandes obras, sem grandes pregações. E não é por isso que essa vida seja menos importante que a parte pública de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Você, para ser santo, para ser uma pessoa boa, você não precisa falar na frente de muitos. Você não precisa pregar, você não precisa fazer milagres. Você precisa viver o ordinário. Você precisa viver o que Deus quer que você viva. Pode ser numa vida normal, pode ser com seus pais, pode ser com seus filhos, pode ser com seus irmãos, com seus amigos. Mas o importante é o quê? É sempre ter a visão, sempre ter o foco lá no alto, lá em Deus. Por quê? Porque mesmo se a gente não fizer grandes coisas, grandes milagres, a gente consegue ainda ser santos, ser pessoas melhores. Amém? Amém. Então vamos lá. Depois da vida pública, Jesus fez tudo isso, uma penca de coisa que a gente já falou que ele fez. E aí, chegando perto da Páscoa, o que acontece? Jesus, ele vai para Jerusalém. Ele ficava andando pela região, ele ficava andando pelos lugares, pelas cidades, visitando todo mundo. Ele era um cara que caminhava bastante com seus discípulos. E aí, quando ele estava próximo da Páscoa, ele falou para os seus discípulos o seguinte: vamos para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era tipo a capital do lugar. Era a cidade mais
rica, a mais movimentada, a mais importante religiosamente. Então, toda vez que tinha a festa da Páscoa, eles iam para Jerusalém, certo? Os slides, quem trouxe caderno, não tem nada nos slides, tá? Vai ser essa foto, o negócio inteiro. Mas anotem o que eu estou falando, o que vocês acham mais importante, certo? Então vamos lá. Qual que é a Páscoa dos judeus? Vocês já tiveram essa aula lá no Antigo Testamento, vocês lembram? Os judeus também têm Páscoa, qual que é? Libertação dos escravos e sair do Egito, isso. Os judeus, quem lembra dessa história com Moisés? Levanta a mão. Moisés, ele estava lá, aí ele falou assim, Faraó, liberta o povo de Deus. Aí o Faraó falou, não. Aí Deus foi lá e libertou o povo. Quem lembra dessa passagem? Que abriu o Mar Vermelho em duas metades, aí eles passaram. Isso é a Páscoa dos judeus. E por ser a Páscoa dos judeus, uma tradição, eles celebravam todo ano. E aí o que acontece? Jesus, ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não é recebido de uma maneira qualquer. Ele não é recebido de uma maneira normal. Por quê? Porque Jesus já estava famoso, gente. Jesus, ele tinha passado 3 anos curando, fazendo milagre e papapi papapá. Ou seja, todo mundo conhecia Jesus. Todo mundo já sabia da fama dele, todo mundo já sabia da santidade dele, das profecias dele. Então, Jesus, quando ele foi recebido em Jerusalém, ele não foi recebido como qualquer pessoa. Ele foi recebido como um rei. E é o que a gente chama de Domingo de Ramos. Quem já ouviu o Domingo de Ramos aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu esse termo, Domingo de Ramos? O que acontece? Jesus, ele estava com os apóstolos, ele fala o seguinte para os apóstolos: vocês vão atrás de um jumentinho, de um burrinho. E aí eles vão atrás, eles pegam esse burrinho, levam até Jesus, Jesus monta nesse burrinho, nesse jumentinho, e ele vai entrar numa entrada triunfal em Jerusalém. E o povo de Jerusalém, eles fizeram o quê? Sabendo que Jesus estava chegando, eles falaram, meu Deus, o Messias está vindo, o Cristo está vindo, Jesus está chegando, o rei. Então, eles começaram a pegar suas roupas e estender no caminho, fazer tipo sabe aqueles tapetão vermelho para o rei passar? Sabe? Quem já viu aqui nos filmes? Aqueles tapetes vermelhos que o rei passa. Eles fizeram isso só que com as próprias roupas, com as próprias vestes, com os mantos que eles tinham guardados. Certo? E além de tudo mais, eles pegaram galhos de árvores, ramos de árvores, para balançar, para acolher Jesus, para fazer uma festa quando Jesus passasse. Alguém aqui já participou do Domingo de Ramos? Vocês veem que todo mundo está Hosana E, Hosana A, com os gravetinhos, com as folhinhas, com os caminhos? É para lembrar, é para a gente reviver isso que Jesus passou. Jesus, ele entrando em Jerusalém, ele foi recebido com Hosana. Hosana era um grito que os judeus faziam para chamar o rei. Era um grito de honra, era um grito de glória. Então eles falavam Hosana, glória, quase como se fosse que estavam aclamando Jesus como rei. E aí, eles estendendo, né, os mantos como se fosse um tapete e balançando os caminhos, Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Vocês estão acompanhando até aqui, certo? Não estão dormindo não, né? Pelo amor de Deus. Essa aula aqui é muito importante, não é para dormir. Quando Jesus entra em Jerusalém, isso foi uma semana antes da Páscoa, né? Toda a Páscoa é no domingo, uma semana antes, Domingo de Ramos, tá? Jesus vai ficar essa semana inteira em Jerusalém, nessa cidade, nesse polo religioso muito importante para Israel naquela época e até hoje, tá? E aí vai passando os dias e eu vou contar para vocês que teve uma vez que ele estava na casa de uma amiga dele. Alguém lembra aqui do Lázaro, que falaram Lázaro aqui? Lázaro tinha 2 irmãs, vocês sabem qual que é? Maria e Marta. Então tava Lázaro, Maria e Marta, e aí Maria, eles estavam comendo, Jesus foi com todos os discípulos, com todos os apóstolos, para a casa de Lázaro e de Maria e de Marta, e aí eles estavam comendo. E aí o que acontece? Maria, ela vê que Jesus que está ali, ela vê que é o rei, ela vê que é Deus que está ali, que é o próprio Messias, e ela faz o quê? Ela pega o melhor perfume que ela tinha, aqueles perfumes caros, aqueles perfumes que valia um rim, né? E ela derrama tudo nos pés de Jesus. Tudo. Ela vai derramando perfume nos pés de Jesus para quê? Para ungir Jesus, para fazer justamente essa unção, esse respeito, esse amor.
o que ela faz? Ela pega aquilo que mais valioso ela tinha, aquilo de mais importante que ela tinha, de mais caro, e ela derrama aos pés de Jesus. Ela fala: Jesus, você merece isso, e merece muito mais do que isso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então ela pega o perfume mais caro da feirinha que tinha lá em Jerusalém, e aí ela derrama tudo aos pés de Jesus. Só que quando os apóstolos viram isso, eles ficaram felizes ou tristes? Ou bravos? Ficaram muito bravos, ficaram putos da vida. Por quê? Porque eles falaram assim, eles viraram para Maria, que estava aos pés de Jesus, que estava derramando perfume nos pés de Jesus, e estava, além disso, secando com os próprios cabelos. Então ela estava secando os pés do Mestre, os pés do próprio Deus. E aí os apóstolos, mais especificamente um chamado Judas, que vocês vão ver mais um pouquinho na frente, que ele foi muito importante, mas o cara, ele era um grande de um FDP, né? Mas enfim, o que acontece? Ele chegou para Maria e falou o seguinte: pô Maria, perfume mó caro, você está gastando tudo nos pés de Jesus? Não faz sentido, certo? A princípio não faz sentido você gastar tudo isso jogando, derramando nos pés. E aí ele fica bravo com Maria, ele fala assim: você podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. E aí Jesus vai falar o seguinte: não, ela fez certo, porque eu sou Deus, porque eu mereço isso. Então agora, sem dormir, hein? Fecha os olhos rapidinho. Eu vou fazer isso ao longo da aula, pedindo para vocês fecharem os olhos e entender não só a passagem histórica, o que realmente aconteceu, mas o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso influencia na nossa vida. Pode fechar os olhos. Quantas vezes a gente não dá o melhor para Deus? Quantas vezes a gente dá as sobras para Deus? Silencie o seu coração, feche os seus olhos. Deus merece o melhor, Deus merece esse perfume mais caro. Deus merece isso, Jesus merece isso. Então entrega tudo isso que você tem para Ele. Entrega esse perfume caro que você tem para Ele, que você tem guardado para Ele. Mas muitas vezes a gente vê outras pessoas entregando o melhor e a gente é que nem Judas, a gente é que nem os apóstolos, que fica com raiva, que fala assim: não, você está fazendo errado, você devia ter vendido o perfume e dado aos pobres. Não é isso. Jesus merece o melhor. Então dê o melhor para Jesus. Dê o seu melhor para Jesus. Dê o que você tem de mais caro. Dê o seu perfume para Jesus. Mas se você vê outra pessoa dando o melhor, não reprima ela. Deixa. Se junte a ela. Não seja como Judas. Amém? Podem abrir os olhos. Então aconteceu isso. Judas reprimiu Maria. Jesus falou assim: não, Maria está certa, ela está aos meus pés, ela está derramando o perfume que ela tem, o mais caro, aquilo mais valioso que ela tem, por mim, e ela está certa. Por quê? Porque quando eu partir, e aí Jesus já estava falando, porque ele já sabia que ele ia morrer, ele já estava falando para os apóstolos, para preparar eles. Ele falou assim: quando eu partir, quando eu morrer, vocês vão ter os pobres ainda com vocês. Então, enquanto eu estiver aqui, a prioridade sou eu. A prioridade é Jesus, sim ou não? Sim. A prioridade é Jesus, certo? Boa. Então, Jesus ele fala o seguinte: se você quiser vender o perfume e dar para os pobres, é super justo, é super digno, tá certo, porque os pobres também é o próximo. O pobre também, ele precisa da sua ajuda. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estou no meio de vocês, eu sou a prioridade. Jesus fala isso. Ele é a prioridade sempre. Quem conhece a música do Frei Gilson, Tu és o centro da minha vida? Quem conhece? Levanta a mão. Pode levantar alto, que essa música é muito famosa. Jesus é o centro da nossa vida. É a razão da nossa alegria. Então, o que é mais justo, o que é mais digno de que entregar o melhor perfume para Ele? Bom, depois disso, vão se passando os dias. Isso daí é mais ou menos quarta-feira, tá bom? Quarta-feira Santa. Já está chegando próximo da Páscoa, está chegando próximo da paixão de Jesus. E aí, o que acontece? Os mestres da lei, eles começam a se incomodar com Jesus. Quer dizer, eles já estavam muito incomodados há muito tempo, mas eles começam a planejar a morte de Jesus. Os mestres da lei, para quem não sabe, é como se fosse os top lá da religião dos judeus, tá? Eles são os sacerdotes e eles sabem muito da lei, eles sabem muito da Torá, né, que é tipo a Bíblia, entre aspas, dos judeus. Eles sabem muito das escrituras, das profecias. Então eles são esses alto nível de judeu, de sacerdote judeu. Só que, o que acontece? Eles concordavam com Jesus, sim ou não? Não. Por quê? Porque Jesus, ele veio pregar
coisas que os judeus não entendiam naquela época. Ele veio pregar, por exemplo, que Deus é Pai. Ele não é só um Deus distante, Ele é Pai, Ele é teu amigo, você pode conversar com Ele, você pode contar com Ele, Ele não te abandona. Ele veio pregar o quê? Que o próprio Jesus é Deus. Ele fala assim, eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Ele veio pregar o quê? Que a libertação, que essa salvação é da alma, não é do corpo. Os judeus pensavam, lembra que eu falei lá no Antigo Testamento, não fui eu que falei para vocês, né? Enfim, mas vocês lembram da aula lá no Antigo Testamento que os judeus pensavam que Jesus ia vir para libertar das garras opressoras de Roma? Jesus não veio para isso, não veio para a libertação terrestre, não veio para a libertação material e física, Ele veio para a libertação espiritual. Mas os judeus, eles tinham essa cabeça fechada, eles tinham esse coração duro, então eles não entendiam o que Jesus veio fazer. E esses mestres da lei, esse alto nível de sociedade dos sacerdotes, eles começaram a sentir raiva de Jesus, a querer matar Jesus, porque Jesus, ele ia convertendo muita gente, ele ia explicando, ele ia revelando muitas coisas. E os judeus, os mestres da lei, os sacerdotes, estavam perdendo a influência, eles estavam perdendo as pessoas, certo? Então, é óbvio, né? É só matar Jesus, simples assim, não é não? Eu estou com raiva de alguém, eu vou matar, não é? É isso que acontece? Então, não, mas naquela época, assim que aconteceu. E eles, na quarta-feira santa, então a gente viu o domingo de Ramos, segunda-feira foi quando Maria derrubou o perfume nos pés de Jesus, certo? Quarta-feira santa, o que acontece? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles chegam e eles começam a mancomunar, eles começam a cochichar entre eles como matar Jesus. Eles estavam com sangue nos olhos, estavam falando, mano, Jesus precisa morrer, não é? Jesus precisa morrer, não é? Não é? Vamos matar Jesus, o que é isso? O cara fica falando um monte de coisa, um monte de baboseira, um monte de abobrinha ali, aqui, não sei o quê. Está contra a nossa religião, está contra os judeus, então vamos matar ele, simples assim. E eles começam a planejar isso. Só que o que acontece? Quantos apóstolos Jesus tinha? Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Boa, é isso aí, 12. E um deles ainda não tinha entendido direito o que Jesus veio. Um deles, olha, presta muita atenção. Um deles, chamado Judas. Judas o quê? Iscariotes. Um deles, chamado Judas Iscariotes, ele não tinha entendido o que Jesus veio fazer. Ele não tinha entendido qual que era essa salvação. Ele não tinha entendido o porquê do Deus se encarnar. O que ele pensava? Ele pensava que o Messias... O que Judas pensava que o Messias ia fazer? Mesma coisa que todos os judeus. Eles pensavam que ele ia vir revolucionário, cavalgando com uma espada, uma lança e matar todos os romanos. Mas Jesus veio fazer isso? Não. Mas Judas, ele pensava isso. E ele não quis abrir o coração. Judas passou... Pode fechar os olhos mais uma vez. Judas passou 3 anos com Jesus. Ele passou a vida pública inteira de Jesus. Ele passou com Jesus, acolhendo ele. Ele viu Jesus curando as pessoas. Ele viu Jesus contando parábolas. Ele viu Jesus ressuscitando pessoas mortas. Mas mesmo assim, ele entregou o próprio amigo. Além de próprio amigo, o mestre. Ele entregou Deus. Olha a gravidade disso. Judas viveu com Deus. Ele olhou no rosto de Deus. Esse Deus que é criador, esse Deus que é maravilhoso, que é supremo, que está acima de todas as coisas. Judas olhou nos olhos dele, abraçou ele, tocou. Ele ouviu o próprio Deus falar. E mesmo assim ele traiu. E mesmo assim ele fechou o coração. E mesmo assim ele não foi forte o suficiente para lutar contra as próprias convicções. Porque ele pensava que Jesus ia vir para salvar o corpo e não a alma. E Jesus não veio para salvar o corpo. Jesus veio para salvar o nosso espírito. Jesus veio porque Ele nos quer no céu. Ele nos quer santos. E Judas não tinha esse entendimento. Então peça agora para o Espírito Santo nesse momento, para que você tenha esse entendimento. E peça de verdade. Não fique dormindo. Não fique boiando, pensando no além. Não, peça isso. Fala, Espírito Santo, se você não quiser rezar, se você não tiver como rezar, não souber,
Fala as palavras que eu estou falando, repita. Espírito Santo, venha sobre o meu coração, para que eu não endureça o meu coração e a minha cabeça, para que eu possa não ser como Judas, para que eu possa te olhar, te escutar, te tocar, e mesmo assim continuar firme na fé, e mesmo assim continuar contigo, porque eu sei que o Senhor vai salvar a alma e não vai salvar o corpo, porque o corpo, ele vai ser consequência. Mas a prioridade é a nossa alma, a prioridade é o nosso espírito, a prioridade é a gente estar em comunhão com Jesus Cristo, que é o nosso Deus e nosso Salvador. Então, peça para o Espírito Santo nesse momento, não ser como Judas. E mais para frente vocês vão ver que Judas, ele vai fazer muitas coisas, muitas atrocidades, muitas maldades com Jesus. Não seja como Judas. Pode abrir os olhos. Vamos continuar. Amém? Está todo mundo bem? Boa. Então vamos lá. Judas, ele estava com esse coração endurecido, sim ou não? E aí, ele pensava que Jesus ia ser o Messias para libertar o quê? O corpo, para libertar de Roma, não é? E Jesus, a gente sabe que não veio para isso. E aí ele chega e fala o seguinte: eu acredito que Jesus seja o Messias. Judas, provavelmente, ele acreditava que Jesus era o Messias, porque ele viu os milagres, ele viu tudo que Jesus fez, a ressurreição, a cura do paralítico, ele viu tudo isso. Mas ele falou o seguinte: já sei, eu vou ser mais esperto que Deus, porque o ser humano, convenhamos, ele tem, nós temos, vocês têm, eu tenho, todo mundo, todo ser humano tem um ego absurdo, uma soberba absurda que acha que é mais inteligente que Deus, que acha que é melhor que Deus. E aí Judas chegou e falou o seguinte: já sei, eureka, olha como tudo é fácil, eu vou fazer uma prova para Jesus. Eu vou testar Jesus. Eu vou testar até o limite para ver até onde ele vai. Então ele falou o seguinte: eu vou entregar Jesus. Jesus vai estar preso. E aí, logicamente, o que ele vai fazer? Nesse momento de tribulação, nesse momento que ele vai estar preso, que ele vai estar no fosso, lá no buraco, lá no pior, aí Jesus vai se libertar. E aí vai exaurir uma aura dele. E aí ele vai matar todo mundo e vai puxar a espada e falar independência ou morte, entendeu? E Judas pensava isso. Judas, ele pensava que Jesus era um Power Ranger, que Jesus, ele era um Superman, assim. Mas não é isso. E aí ele falou o seguinte: se eu entregar Jesus, Jesus vai estar sofrendo, vai estar no fundo do poço. Uma hora, para se cumprir o quê? A libertação de Roma, ele vai ter que dar o power dele lá e aí matar todo mundo. E aí Judas fez isso. Ele chegou junto com os mestres da lei, junto com aqueles sacerdotes que não gostavam de Jesus, falou o seguinte: eu conheço o cara, eu ando com o cara a vida inteira. Então, se vocês me derem 30 moedas de prata, eu entrego Jesus para vocês. Quanto valia? Olha, eu não sei quanto valia, mas independente de quanto vale ou não, você não vai entregar nem, sei lá, nem o seu cachorro por 30 moedas de prata. Imagina o próprio Deus, entende? Então assim, independente do quanto valia 30 moedas ou não, não é justo isso. Vocês entendem? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Boa. Vocês estão dormindo? Não. Mesmo? Tô ouvindo alguns assim, ó, cabeçando assim. Ninguém tá assim não, né? Boa. E aí Judas vai lá e fala o seguinte: mestre da lei, eu conheço Jesus, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Você me dá 30 moedas de prata e eu te entrego o cara. Fechou? Fechou. E é isso. E ele entregou Jesus, pessoal, o amigo, o apóstolo, que viu Jesus fazendo todas essas coisas, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Ele entregou Deus. Deus que criou o mundo, que criou ele, que sustenta a nossa vida. É horroroso o que ele fez, sim ou não? Gente, sim ou não? Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. É horroroso o que ele fez, sim ou não? Sim. É horroroso. Mas agora eu quero que vocês reflitam. Olha para dentro de vocês, esquece o barulho lá fora, esquece tudo o que está acontecendo. Se Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, quanto mais nós que entregamos Jesus por muito menos. A gente entrega Jesus, a gente peca contra Jesus. Todo o nosso pecado, a gente está entregando ele, a gente está traindo ele, a gente está furando as suas mãos com pregos, a gente está chicoteando Jesus. E quantas vezes a gente não faz por muito menos de 30 moedas de prata? Quantas vezes é por um momento? Quantas vezes é pela sensação? Quantas vezes é pelo orgulho? Presta atenção aqui, gente. Eu não estou falando uma história que aconteceu há 2000 anos e pronto. Eu estou falando de hoje.
Eu estou falando de hoje. Eu, vocês, todo mundo entrega a Jesus por muito menos de 30 moedas de prata. Então por que a ação de Judas, que está na Bíblia, é atroz, é um negócio horroroso, e a nossa ação, que prega Jesus na cruz, que faz Jesus sangrar, que faz Deus sangrar, não é horroroso? Por que a gente tem esse direito de se achar melhor do que Judas? Por que a gente tem esse direito? Ah não, porque só porque eu vou para a missa, só porque eu estou aqui no crisma, eu sou melhor que Judas, então o meu pecado não afeta tanto Jesus. Afeta sim, afeta muito mais. A cada pecado que nós cometemos, Jesus está sendo entregado, Jesus está sangrando, Jesus está pregado naquela cruz. Então Judas entrega Jesus, ele pega as 30 moedas de prata, ele faz esse acordo e eles marcam para o dia da entrega ser no dia seguinte, quinta-feira. Isso foi quarta-feira. Quinta-feira, Jesus ia ser entregue na prisão. Jesus ia morrer. Jesus, então, passa quinta-feira de manhã, passa quinta-feira à tarde, à noite, ele já sabendo que ele ia morrer, porque ele é Deus, ele sabe, ele reúne os seus amigos mais íntimos, os apóstolos, aqueles 12, e ele faz o que a gente chama de última ceia. É a última vez que Jesus vai ter uma refeição com seus amigos. E a última ceia, muitas vezes, isso eu penso também, que foi um evento lá, Jesus instituiu a Eucaristia, que vocês vão ver mais pra frente, Jesus, ele transformou o pão no seu próprio corpo, sim, tudo isso. Mas vamos, por enquanto, só olhar o lado humano. É a última refeição que você vai ter com seus amigos. Foi a última vez que Jesus viu todos eles juntos, reunidos. Foi a última vez que Jesus pôde abraçar cada um deles. Foi a última vez que Jesus pôde olhar para cada um deles. Porque foi a última ceia. Porque foi a última vez antes da morte dele. Imagina a agonia de Jesus. Imagina o coração apertado de Jesus, sabendo que ele ia morrer e que ele não ia mais conseguir fazer isso. Que ele não ia mais ver os seus amigos. Que ele ia sofrer. Jesus, então, ele prepara uma mesa, uma grande mesa, para que todos os seus apóstolos pudessem sentar. E eles vão comer juntos a Páscoa. Os judeus, eles têm essa cultura, essa tradição de comer a Páscoa, né? Eles chamam assim, esse termo. Eles celebram a Páscoa com uma ceia, com uma refeição. Por quê? Lá no Antigo Testamento, lá no que vocês falaram da libertação do povo do Egito, eles mataram cordeiro e comeram cordeiro, lembra? Pintaram a porta com o sangue do cordeiro e consumiram a carne do cordeiro. Então a Páscoa, eles sempre consumiam a carne do cordeiro para fazer essa tradição. Então ele prepara toda a ceia com todo carinho, junto com seus amigos, junto com seus apóstolos. E ele pega, separa o pão, separa um pouco de vinho. E lá ele fala algumas coisas. Primeira coisa, antes deles comerem, Jesus ele pega uma toalha, pega uma bacia com água, ele manda todos os discípulos sentarem e ele vai lavando o pé de cada um. Isso chama lava-pés, é a missa de Quinta-feira Santa. Quem já veio na missa de Quinta-feira Santa? Levanta a mão. Quem já viu o padre lavando os pés de uns caras que ficam lá sentados na frente? Boa. Isso, o padre lava os pés para relembrar, para celebrar Jesus no lava-pés. O lava-pés, ele foi um momento antes da última ceia, que Jesus lavou o pé de cada um. Mas por quê? Como forma de amor. Ele falou o seguinte: eu dou exemplo. Eu sou esse exemplo. Tanto que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a... Caminho, verdade e... Pessoal, isso daí é bom vocês saberem, tá? Repitam comigo. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Se ele é o caminho, ele é esse exemplo para ser seguido. Ele é essa trilha que a gente precisa seguir. Então Jesus, no lava-pés, ele é Deus, certo? Amém? Ele é Deus, sim ou não? Sim. Ele, além de ser Deus, é um cara que já tinha uma fama muito grande, sim ou não? Sim. Além disso, ele era um profeta, ele era considerado um profeta porque ele fazia profecia, sim ou não? Sim. E mesmo assim, ele vai lavando os pés daqueles pescadores, carpinteiros, cobradores de impostos. Todas aquelas pessoas que Jesus pegou, todos aqueles apóstolos que Jesus pegou, eram de origem simples. E mesmo assim ele vai o quê?
ele se ajoelha, ele pega uma toalha e lava os pés desses apóstolos, como forma, como exemplo de humildade. Jesus não era porque ele era Deus que ele se achava, não era porque ele era Deus que ele falava que estou acima de todo mundo e todo mundo deve beijar os meus pés e todo mundo deve sofrer. Não é isso. Jesus, ele veio nos dar o exemplo, porque além de Deus, ele é homem também, é um ser humano também, não podemos esquecer disso. Então, nós, um negócio que eu sempre gosto de falar, a gente é o quê? Cristão, certo? Cristão segue a quem? Jesus, mas cristão vem de Cristo, então nós seguimos Cristo, cristão segue a Cristo. Se Jesus lavou os pés, nós também devemos lavar os pés, e é isso que Jesus fala. Jesus fala o seguinte: eu estou dando exemplo para vocês, eu estou falando isso para que vocês lavem os pés dos próximos. E aí, chega, quem aqui conhece Pedro? Simão Pedro, levanta a mão. São Pedro, o primeiro papa da igreja, o que nega Jesus 3 vezes, boa. Quando Jesus passou por Mateus, passou por Tiago, passou por João, passou por André, na vez de Pedro, Pedro chegou e falou assim: não, Jesus, você não vai lavar meu pé, porque você é o GOAT, você é o top, então eu que tenho que lavar os seus pés, né? Então Pedro, ele fica assim: não, nunca vai lavar. O Pedro, vocês vão ver que ele é o cara do drama, né? Ele é 880, entendeu? Ele faz o drama. Então assim: não, Jesus, pelo amor de Deus, nunca vai lavar meus pés. Oh meu Deus. É isso que o Pedro faz. Aí Jesus fala assim: Ô Pedro, deixa eu fazer meu trabalho, sabe por quê? Porque se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo, você não vai ter amizade, você não vai ter união comigo, né? Quando eu falo não vai ter parte comigo, não vai ter união comigo. Aí Pedro, lembra que eu falei que ele é 880? Aí Pedro falou assim: não, Jesus, então não lava só meu pé, me dá um banho de água aqui, lava a cabeça, a mão, o ombro, o joelho, o pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, entendeu? Aí Pedro fala assim: lava tudo, ou é nada ou é tudo. Pedro é o dramático, gente. E aí Jesus fala assim: não, peraí, porque quem já se banhou não precisa ser banhado novamente. Então, não é tudo isso também, vai com calma, Pedrão. E aí, beleza. Jesus lava o pé de todo mundo. Depois que ele lava os pés de todos, eles voltam a se sentar na mesa. E aí Jesus fala assim: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? O mundo aí fora, eles pregam o quê? Ama o seu irmão, ama o seu amigo, e o seu inimigo você despreza. E aquela pessoa que te despreza, você despreza também. E aquela pessoa que você não vai muito com a cara, fofoca. Conta uma mentirinha dela, bate nela, julga ela. Isso é o que o mundo prega. E Jesus estava falando para os apóstolos: eu não sou assim. Eu vim mudar isso. Jesus, ele chega para os apóstolos e fala o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não despreza ninguém. Ama. Deus é amor. Acima de tudo, Deus é infinito e puro amor. Porque se ele não fosse amor, ele não ia criar a criação, porque ele não precisava da criação, né? Ele criou por quê? Por amor. Ele criou você por amor. Ele não precisa de você, gente. Deus é Deus. Deus não precisa de mim. Mas o André, eu estou aqui falando na frente de todo mundo. Deus não precisa de mim, gente. Deus, ele poderia chegar ao coração de vocês por N outras formas. Não precisa ser eu. Então, Deus, ele te cria por amor. E Deus, que é esse puro, infinito amor, ele fala o seguinte: ame. Ama o próximo. Ama. Por que você ama só quem é seu amigo e você despreza quem é seu inimigo? Não, ama. Porque eu amei a todos. E ele vai falar, né, como eu vos amei. E esse eu vos amei, no futuro, vai fazer mais sentido. Porque como que Jesus amou a gente? Ó, aqui como ele amou a gente. Jesus amou a gente na cruz, na dor, no sofrimento, no sangue, na morte. Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você. Então ama o seu inimigo. Assim como Jesus ama a todos. Lembra, gente, cristão segue a quem? Cristo. Se Jesus amou a todos, por que a gente não vai amar a todos só porque tem uma rixa com fulaninho, só porque fofoca com ciclaninho? Meu Deus do céu, que criancice isso. Que coisa chata. Ama todo mundo. Você tem uma rixa com alguém, você tem uma inimizade com alguém, vai se reconciliar. Vai falar perdão, mesmo que não seja sua culpa. Ama essa pessoa. Porque Deus nos amou. Deus, Jesus, ele deu exemplo. Ele veio lavar os pés. Ele veio se humilhar. Quem somos nós para não fazermos isso também? Amém?
Estão com sono? Sim ou não? Acorda, faz massagem no rosto aí. Bota a mão no carinha do lado, chacoalha ele rapidinho assim, só para ele acordar. Pode fazer, velho, pode fazer. Vamos lá, todo mundo. Eu quero todo mundo acordando aí. Depois do lava-pés, depois de Jesus dar esse novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o que Jesus faz? Faz a última ceia. Aí eles voltam para a mesa. Jesus, ele fala o seguinte, ele pega o pão e ele levanta o pão, ele dá graças a Deus, ele abençoa esse pão e ele fala o seguinte: isto é o meu corpo. E aí depois ele pega o cálice com vinho, ele abençoa esse vinho, ele dá graças por esse vinho, ele levanta o cálice e fala: isto é o meu sangue. Uou! Vocês entenderam o que Jesus acabou de fazer? Vocês entenderam o que Jesus acabou de fazer? Jesus, ele pegou um pedaço de pão e por um milagre, porque ele é Deus, ele pode fazer isso, aquilo vira o corpo de Cristo. Ele pegou gotas de vinho e por um milagre se tornou sangue de Cristo. E aí, depois ele vai falar o seguinte: esse corpo e esse sangue é da nova e eterna aliança. Quem já ouviu isso? Nova e eterna aliança. Gente, vocês não vão na missa não. Quem vai para a missa aqui? Levanta a mão. Quem vai para a missa? Na consagração, o padre chega e fala: esse é o cálice da nova e eterna aliança. O que Jesus quis dizer com isso, André? Jesus, ele chega a dizer o quê? Nova, ou seja, já não é mais a velha, e eterna, ou seja, para sempre. Aliança significa essa união. Quando você dá uma aliança quando você vai casar e você dá uma aliança, obrigado, Moto, valeu, foi bem gentil dessa parte fazer barulho. Enfim, quando você dá uma aliança para a sua esposa, você está falando que vocês estão unidos, certo? Certo? Quando Jesus fala que essa é a nova e eterna aliança, é a nova e eterna união. No Antigo Testamento, como eles faziam essa união? Através do sacrifício, vocês lembram? Eles matavam um cordeiro para assim perdoar os pecados e ter a aliança, certo? Vocês lembram disso? Sim ou não? Boa! Então, Jesus ele fala o seguinte: isso é a velha aliança, matar cordeiro, fazer sacrifício é a velha aliança. A partir de agora é a nova aliança e a aliança eterna, porque o cordeirinho, se você matasse o cordeiro e pecasse de novo, você teria que fazer um outro sacrifício, porque ele não é eterno. Jesus ele fala o seguinte: eu vou morrer uma vez por todas e vai ser eterno. Não vai precisar ficar renovando o meu sacrifício. Não vai precisar eu ficar morrendo de novo. É novo e eterno. É uma nova e eterna aliança. E quando Jesus fala isso, ele está falando para nós. Ele está falando para a gente. E logo depois ele vai falar isso. Ele vai falar: fazei isso em memória de mim. Fazei isso. Ele está falando para os apóstolos: façam isso. Mesmo quando eu partir, quando eu morrer, ressuscitar e for para o céu, façam isso. E gente, quando que a gente faz isso? Quando que a gente celebra o corpo e o sangue, o pão e o vinho se tornando corpo e sangue? Na missa. Então a gente está obedecendo o que Jesus está falando. Façam isso, fazei isso em memória de mim. Todo domingo, ou não só domingo, mas todo dia que tem missa, toda missa que você vai, a gente está participando da última ceia de Jesus. A gente está participando de quando Jesus ele pega o pão e transforma no seu próprio corpo. Ele pega o vinho e transforma no seu próprio sangue. Vocês estão entendendo o quão belo é isso? Jesus, ele nos quer dar a união. Então você comunga para ter união com Jesus. Jesus precisava... Pessoal, vem cá. Vamos papo reto aqui. Jesus precisava que você comungasse? Jesus precisava... Ele era obrigado a transformar o pão em corpo? Não. Mas ele está fazendo isso por você. Então valoriza isso, vem para a missa. Se você estiver em pecado, se confessa, para você poder comungar. E se você não tem a primeira comunhão, tudo bem, que bom que você está aqui fazendo esse curso para ter a primeira comunhão. Só não pode comungar antes da primeira comunhão, tá? Mas assim, se você não tem, que bom que você está aqui. Deus está agradecendo muito, Deus está muito feliz com isso. Então vamos seguir para não... o rumo da aula para não atrasar muito. Jesus, ele transforma o corpo em sangue, o pão em corpo e o vinho em sangue, certo? E quando a gente comunga,
a gente tem essa união com Jesus. Depois disso, antes, vamos voltar para a última ceia, tá? Na última ceia, Jesus, o que ele fala? Ele pega o pão e ele fala o quê? Pessoal, Jesus pega o pão e ele fala o quê? Pode falar alto. Tá certo? Falei. Ele pega, este é o meu corpo. Jesus por acaso fala, isso representa o meu corpo? Jesus por acaso fala, isso simboliza o meu corpo? Jesus fala, isso é meu corpo. Isso é o meu sangue. Então, tem gente, principalmente os protestantes, que acreditam que é só uma lembrança de Jesus. Ah não, vou comungar, quer dizer, eles nem falam comungar, né? Eles falam, vou comer o pãozinho porque eu vou lembrar da última ceia. Eu vou me rememorar do que Jesus passou. É isso que Jesus está falando? Não. Vocês podem abrir na Bíblia. É que eu não vou ter o versículo de cor nem nada aqui. Mas depois procurem na Bíblia. Jesus não fala isso representa, isso simboliza, isso significa. Não, Jesus fala isso é. Isso é. E se Jesus, lembra? Jesus é o caminho. O que mais que ele é? A verdade e... A gente já viu que ele é o caminho porque ele é o exemplo. Agora a gente vai ver que ele é a verdade. E se ele é a verdade, Jesus não mente. E se ele não mente, aquilo é o corpo de Cristo. Se Jesus é Deus e Deus não mente porque Deus é a pura verdade, aquele pão, aquilo que parece pão, quando o padre levanta, não é mais um pão. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Vocês estão entendendo? A gente tem a possibilidade de todos os dias da nossa vida, a gente tem a possibilidade de estar em comunhão, de estar em união com Jesus, com o próprio Deus. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, não é? Jesus, ele institui a última ceia por você. Jesus institui, ele cria esse sacramento, ele transforma o corpo em sangue, o pão em corpo por você. Depois da última ceia, eles comungam o corpo e o sangue de Cristo, os apóstolos, e aí Jesus ele vai falar o seguinte: em verdade, um de vocês vai me trair, um de vocês 12 vai me matar. Imagina se tá o meu pai aqui, na frente de todo mundo, vocês fingem que são bonzinhos com meu pai, mas no fundo vocês sentem um ódio, falam assim, ai meu Deus, ele mandou entregar resumo, ai meu Deus do céu. Mas aí, ele fala o seguinte, só tem uma pessoa que está com raiva, tá? Um de vocês vai me trair, um de vocês vai me xingar, um de vocês está com raiva de mim. Aí, todo mundo fica assim, será que sou eu, né? Todo mundo vai ficar, putz, se ele sabe de alguma coisa, será que eu falei alguma coisa, será que sou eu? Os apóstolos a mesma coisa. Ficou Pedro, Tiago, João, André, Simão, mó galera assim, perguntando, sou eu? Será que sou eu, Jesus? Eu que vou te trair? E aí Jesus fala assim, né? Pera aí. Quem vai me trair vai ser aquele que eu vou dar um pedaço de pão, isso é pão mesmo, não era o corpo de Cristo. Eu vou dar um pedaço de pão mergulhado no molho, mergulhado no molho, né? Enfim, não tem muito o que falar. O que isso significa? E ele vai lá e entrega para Judas Iscariotes. O que isso significa? O que significa esse pão mergulhado no molho? Significa o pão, que é a pessoa, mergulhada no pecado, mergulhada, envolto pelo demônio mesmo. Fala na Bíblia que Judas, que o demônio estava falando em Judas, que Judas estava obedecendo ao demônio. Então nessa hora ele já não estava mais em comunhão com Jesus, ele já não estava mais unido com Deus. Por quê? Porque o demônio estava falando com ele, o demônio estava, ele já estava quase possuído pelo demônio. E aí, o que significa esse pão mergulhado no molho que ele dá para Judas? Judas, você que é esse pão, está mergulhado no pecado, está mergulhado, está envolto, está envolvido no demônio, está envolvido nisso tudo. E aí quando Judas comunga, Jesus ele fala o seguinte: faz o que tem que fazer, faz o que tem que ser feito. Eu sei que você vai me trair, eu já te desmascarei, eu já sei que você vai me trair porque eu sou Deus, eu sou onisciente, eu sei de tudo. Mas faz o que você tem que fazer, vai até o fim.
E aí quando os apóstolos ouvem isso, eles ficam meio, né, esquisitos assim, eles não sabem o que acontece. E Judas ele sai, e ele vai falar com os sumos sacerdotes, com aqueles mestres da lei que estavam mancomunados para matar Jesus. Eles dão as moedas para Judas, e Judas, ele sabia que Jesus gostava de ir para um lugar, esse lugar chamado Horto das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras. E aí Jesus ele vai com os apóstolos depois da última ceia para o horto, para esse jardim. Para quê? Para rezar. Porque ele estava muito angustiado, estava muito agoniado, porque ele ia morrer em pouco tempo. No momento que Jesus desmascara Judas, era impossível Judas desistir. No momento que Jesus desmascara Judas, era impossível Judas desistir. Então, sempre tem a questão do livre-arbítrio, tá? Mas nesse momento ele já estava tão inundado no pecado, ele já estava tão ouvindo o demônio que quase não tinha coisa para fazer, tá? Mas se a gente pegar o pressuposto que não tinha mais jeito, a gente vai contra Jesus, porque Jesus fala, todos merecem, né, misericórdia, todos merecem a redenção. Então Judas, ele conseguiria sim, mas ele não queria, ele estava tão mergulhado naquele pecado, naquela raiva, que ele meio que não tinha mais jeito, entendeu? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. E aí Jesus, ele vai para esse jardim, para esse Horto das Oliveiras, ele vai rezar, ele está muito agoniado, muito angustiado, porque ele vai morrer em pouco tempo, porque Judas já vai entregar ele. Então, ele chama os discípulos, os apóstolos mais próximos dele, que é Pedro, Tiago e João, e ele fala o seguinte: vocês vão ficar aqui comigo, vigiem e orem, reza e fica atento. E Jesus, ele falou o seguinte: eu vou me afastar um pouquinho, eu vou rezar um pouquinho sozinho, mas fica vigiando e orando, vigiando e rezando. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ele quis dizer? Jesus, o meu espírito está pronto para morrer, mas a minha carne ainda não quer. A humanidade de Jesus estava gritando para não morrer, porque ele sabia que ia sofrer. Gente, Jesus era um homem, sim ou não? Jesus era humano, presta atenção aqui, Jesus era humano, sim ou não? Se você sente dor, Jesus sente dor? Jesus sentia dor, e ele não queria morrer, porque ele já tinha visões, ele já sabia que ele ia ser flagelado, que ele ia ser coroado de espinhos, que ele ia ser crucificado, que ele ia ter as mãos e pés perfurados por pregos. Jesus não queria morrer, Jesus estava chorando, Jesus estava angustiado, mas ele falou o seguinte: Pai, meu Deus, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Eu não quero morrer. Se possível, afasta de mim essa morte, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa dor e esse sangue. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. E feche os seus olhos mais uma vez. Quantas vezes nós queremos mandar em Deus? Quantas vezes a gente pensa que é melhor do que Deus? Pensa que é mais importante do que Deus? Para falar: Senhor, eu não quero sofrer e pronto. Não é assim que funciona. Jesus sofreu por você, então sofra, pega essa tribulação. Se você, não sei, está em semana de prova, se você está com uma situação financeira difícil em casa, se sua família está desestruturada, não importa o seu sofrimento, a sua dor, não importa o que está acontecendo com você, entrega esse sofrimento para Jesus, mas não queira se livrar disso, não queira se livrar desse sofrimento, porque Jesus vai usar esse sofrimento para te santificar. Ele vai ver que você está sofrendo, que você está com dor, que você quer desistir, e ele vai falar o seguinte: se você permanecer firme, se você permanecer constante, se você continuar comigo, eu vou te dar uma recompensa. Essa recompensa não é aqui na terra, é no céu, na eternidade. E essa recompensa não é aqui com os homens, mas é comigo, no céu. Então, se você estiver sofrendo assim como Jesus está sofrendo, fala. E agora pode falar mesmo no seu coração, pode repetir: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento e essa dor, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Jesus, podem abrir os olhos, Jesus estava assim. Jesus é humano e Deus. Isso a gente chama de quê? União hipostática. Anotem aí no caderninho se vocês tiverem, com H, hipostática. Isso significa que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é 50% Deus, 50% homem? Ele é metade? Não, ele é completo Deus e completo homem. A matemática nunca vai entender isso, mas é um milagre.
Então, essa união hipostática, essa união de naturezas humanas e divinas de Jesus, estavam em conflito. Por quê? Porque a parte humana, a natureza humana de Jesus, queria morrer? Não queria morrer, não queria sofrer. Mas a parte divina, o lado espiritual de Jesus, ele falou, seja feita a sua vontade. E esse é o maior exemplo da humanidade de Jesus. Muitas vezes a gente tem a noção de, nossa, Jesus, ele fez milagres, ele falou parábolas, ele fez profecias, então ele é mais Deus do que homem. Não, ele é tanto homem quanto Deus. E nessa passagem, neste momento, a gente entende o porquê disso. Jesus, a parte humana, não queria sofrer. E estava de tal forma angustiado e agoniado que ele estava suando sangue. Quem aqui, antes de uma prova difícil, sei lá, de faculdade, de escola, prova final, não estudou direito e ficou suando frio? Quem aqui já passou por isso? Ficou tão angustiado, tão assim, que estava suando frio? Ou, sei lá, quem passou por outros momentos difíceis que ficou suando de tanta tensão? Jesus estava suando sangue de tanta tensão, de tanta agonia, porque ele ia morrer da pior forma possível. Porque a gente vai ver que Jesus carregou a cruz nas costas, sim ou não? Mas além de carregar a cruz material, ele carregou a cruz espiritual, ele carregou os pecados de toda a humanidade, passado, presente e futuro. Jesus carregou o meu pecado, Jesus carregou o seu pecado naquela cruz. Então o peso não era só um peso da cruz de, sei lá, 60, 70, 80 quilos. Não, era um peso também espiritual, era um peso na alma, era um peso no coração, era um peso no espírito de Jesus, porque ele estava carregando o seu pecado. O tanto de pecado que você faz, que só você sabe que você faz, o tanto de erro que você comete, que só você sabe que você comete, tudo isso e todos os que você vai cometer, Jesus estava carregando isso na cruz por você, para te salvar. Então, ele estava tão angustiado que ele começou a suar sangue. E ele começou a falar, Pai, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero sofrer, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele permaneceu firme no plano de Deus, ele permaneceu firme no plano de salvação. E aí depois, quando ele se acalma um pouco, ele volta para os apóstolos, e o que acontece? Ele encontra os apóstolos vigiando e orando? Não, ele encontra os seus amigos dormindo. Ele encontra aquele que ele mais confiava, ignorando ele. Ele deu uma ordem, me ajuda, reze comigo, vigia comigo, fica atento. E ele encontrou o cara dormindo. Os três, Pedro, Tiago e João. Isso aconteceu 3 vezes. Jesus, ele foi acordar os 3 apóstolos. Quando eles acordaram, ele voltou para rezar, falou de novo, Pai, não quero morrer, mas seja feita a tua vontade. E ficou rezando, suando sangue, angustiado. Ele voltou e eles estavam dormindo de novo. Por 3 vezes isso. Jesus se sentiu sozinho, Jesus se sentiu abandonado, Jesus se sentiu a pessoa solitária. Perguntou se Jesus foi tentado pelo demônio. Na Bíblia não está nada falando que ele foi tentado, mas tem uma visão de uma santa, que você pode acreditar ou não, que fala que ele foi tentado. Foi tentado? Mas, enfim, tem uma santa que fala melhor disso. Mas Jesus, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu solitário. Quando ele volta pela 3ª vez para acordar os apóstolos, chega Judas com os guardas, com os soldados. E quando eles chegam, os soldados falam o seguinte, como que eu vou saber quem que é Jesus? Porque tem 4, tem Jesus, Pedro, Tiago e João. Como que eu vou saber quem é Jesus? Aí Judas falou o seguinte, não tem problema, eu vou dar um beijo no rosto daquele que eu vou entregar. Então Judas, ele chega com os guardas, Jesus está lá sozinho, suando sangue. Judas vai lá e dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus vira para ele e fala o seguinte, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? É com um beijo que você trai o Deus? Judas, eu vejo muito cada um de nós, toda a humanidade em Judas. Por quê? Porque a gente comete pecados, comete maldades, mas na hora de falar com Jesus, na hora de se virar para Jesus, a gente não é um machão para falar. A gente não fala assim, eu pequei mesmo. A gente dá um beijo. Um beijo é sinal de carinho. Então Judas trai Jesus com um sinal de amor, de afeto, de carinho. Nós fazemos isso também muitas vezes. A gente posta na rede social que a gente está num retiro ali, que a gente veio para a missa, mas a gente peca. E o problema não é pecar, o problema é continuar no pecado. O problema não é pecar e se arrepender, o problema é não procurar confissão, o problema é continuar afundado na lama. Quando Jesus recebe o beijo da traição,
os guardas vêm até Jesus e Jesus ele pergunta: vocês procuram quem? E os guardas falam assim: eu procuro Jesus, Jesus de Nazaré. E Jesus ele se entrega, fala assim: sou eu. Por quê? Porque ele não quer fugir da morte, ele tem as dores, ele não quer sofrer, mas ele fala o seguinte: eu vou enfrentar isso. Eu vou enfrentar isso. Então Jesus se entrega. Eles procuram Jesus. Vocês estão procurando Jesus? Sou eu. Pode me prender, pode me levar, porque essa é a missão. Eu vim para a terra por causa disso. O Pai, Deus, me mandou para a terra por causa disso. Esse é o meu objetivo aqui. É a minha missão de salvar. É a minha missão de redentora. Então me prendem. Quando eles prendem Jesus, Pedro, lembra? Pedro dramático, 880, ele vai explosivo, ele pega uma faca, pega uma espada e arranca uma orelha de um soldado que prendeu Jesus. A orelha cai no chão. Jesus, mesmo assim, ele fala: Pedro, larga essa espada, larga essa arma. Por quê? Porque quem vive da violência, quem usa a violência, vai morrer pela violência. E meus servos, meus seguidores não usam a violência. Pedro largou a espada. Jesus, no meio de todo mundo, recebendo socos, recebendo cuspes, xingamentos, ele pega a orelha que estava no chão, que tinha caído, e com um milagre, ele volta, ele faz a orelha surgir de novo na cabeça daquele soldado. Então ele curou até o cara que estava prendendo ele, que ia matar ele. Depois disso ele foi levado, e os apóstolos, para não serem juntos, para não morrerem juntos, eles acabam saindo, eles fogem, eles são covardes. Eles são covardes, eles fogem. Tem se eu não me engano é João, ele estava preso, ele não conseguia sair, ele tirou a própria roupa para poder fugir, para os guardas ficarem só com um pano. O desespero deles, a covardia deles de deixar Jesus sozinho, de deixar o mestre sozinho, foi tamanha que Jesus ficou sozinho. Jesus ficou sozinho, ficou solitário. E de novo, quantas vezes a gente não faz isso? A gente prega aqui, a gente fala ali, mas na hora do vamos ver, na hora do perigo, na hora que tem a tribulação, que vão crucificar Jesus, na hora que estão falando: ah, você é católico, naquela sua universidade, ah, você é católico, você acredita em Deus, você fala: não sou eu, e foge. Você peida na farofa, você vai embora. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. E Jesus ele é levado, quinta-feira, isso já estava de madrugada, para o Sinédrio, que era o julgamento daqueles sumos sacerdotes, que era o julgamento que os mestres da lei faziam. E aí, eles estavam julgando Jesus, falou assim: Jesus, eu ouvi dizer que você disse que você é Deus, é verdade? Jesus falou assim: eu sou Deus. Eu me encarnei, eu vim para a terra para salvar a humanidade e sou Deus. Só que os judeus, eles encararam isso como blasfêmia. Blasfêmia é quando você desrespeita a Deus, tá? Basicamente. É quando você não ama a Deus sobre todas as coisas e você desrespeita a Deus. Então, Jesus, quando ele falou isso, os judeus, os sumos sacerdotes, eles falaram o seguinte: ah é? Você está blasfemando? Então você vai ser crucificado. Você vai morrer. Porque era a pena naquela época pela blasfêmia. E os judeus, eles estavam querendo matar Jesus há muito tempo, mas não conseguiam, não tinham uma brecha, eles não achavam uma fala específica de Jesus para matar. Nessa hora, eles acharam: Jesus acabou de falar que ele é Deus, então vou matar ele. Só que o que acontece? Os judeus, eles não poderiam, segundo a lei de Deus, matar ninguém. Lembra? Porque tem o não matar. Só apedrejar. Mas aí, eles falaram o seguinte: já sei, vamos levar ele para o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos, ele é um governador que estava em Jerusalém, mas ele era romano, ele respondia a Roma. Então ele falou assim: como Roma não tem problema com morte, ele pode sentenciar a morte, vamos matar Jesus. A gente leva ele para Pôncio Pilatos, e aí Pôncio Pilatos julga ele, e a gente faz todo um auê lá para ele morrer. Jesus foi para Pôncio Pilatos. Pilatos chegou, isso já foi de manhã, tá? Jesus virou à noite. Foi de manhã, na sexta-feira santa, que é o dia que Jesus realmente morre, que é o dia que Jesus realmente se entrega. E aí, Pôncio Pilatos, ele faz um interrogatório com Jesus, ele fala o seguinte: você é Deus? Você é um rei? Porque falam que você é rei. Aí Jesus fala o seguinte: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do céu. Porque se o meu reino fosse deste mundo, eu não estaria sendo morto. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, o meu povo, não ia estar me entregando. E aí Jesus ele fala o seguinte para Pilatos:
todo aquele que ouve a minha voz, ouve a verdade, porque eu sou a verdade. Quando Pilatos ele volta para o povo, ele fala o seguinte: eu não encontrei em Jesus nenhum crime, nenhum erro que faça ele ser condenado à morte. Então eu vou liberar Jesus. Quando os sumos sacerdotes ouviram isso, eles ficaram felizes? Não. O que eles queriam, gente? Eles queriam matar Jesus, eles queriam morte. Então, o que acontece? Eles chegam e falam no meio do povo, eles começam a incitar o povo, falar: crucifica-o. Falar: Jesus, eu quero você morto, eu quero você numa cruz. E a cruz, ele era o pecado, ele era a pena mais bruta, a dos piores crimes. Por quê? Porque você não morre rápido. A cruz, ela é muito sofrimento. Alguém sabe como se morre numa cruz? Não é nem por ser preso, é por conta da suicídio. A cruz, a gente morre asfixiado. Sabe aquelas... que você tá num parque e tem aquela barra assim, de fazer assim? Não sei como é que chama aquilo. Se você não toca no chão, ou se você dobrar a perna e segurar com os braços abertos em cada uma das barras e deixar o seu peso cair, você vai vendo que você vai começar a perder o ar. Porque o seu pulmão, ele fica numa posição que ele não consegue mais puxar o ar. E cada vez que você puxa, é muito sofrimento. Você precisa de muita força. Então Jesus, ele foi condenado à cruz por um pecado, por um crime que ele não tinha cometido, e a cruz, que é o pior das penas, porque você morre lentamente sofrendo, ele foi condenado. Isso é justo? Não é justo. E a dele nem foi normal. Exato, e a dele não foi normal, porque ele sofreu, teve prego, teve flagelação, ele foi coroado de espinho, teve um monte de coisa que eu vou contar para vocês mais tarde. Mas o que acontece? A morte de cruz era a pior de todas. E Jesus, e aí os sumos sacerdotes estavam falando assim: crucifica-o, crucifica Jesus, eu quero Jesus morto numa cruz sofrendo. Pôncio Pilatos, ele fala o seguinte: e o povo começa a ir na onda, o povo começa a falar: crucifica-o. Detalhe, esse povo que fala crucifica-o, uma semana antes foi o mesmo povo que falou Hosana, o mesmo povo que estava estendendo os mantos no chão e que estava pegando os ramos. O mesmo povo que estava falando Hosana, ou seja, que estava aclamando Jesus como rei, foi o mesmo povo que estava falando crucifica-o para Jesus. Somos nós esse povo. No domingo que tem missa é Hosana, no domingo que tem missa eu venho para cá, e no sábado, na semana seguinte, eu vou para a festa. Então que se dane Jesus. No sábado seguinte eu vou beber, eu vou fazer coisa errada, eu vou pegar um monte de gente. Isso daí, a gente está sendo que nem o povo. A gente está falando crucifica para Jesus. Nós, o mesmo povo que uma semana antes estava falando Hosana, glória. Vocês estão entendendo a gravidade desse problema? Vocês estão entendendo como o demônio vai agindo no nosso coração se a gente não amar a Deus de verdade? O povo começou a gritar: crucifica, crucifica, crucifica. E aquela multidão estava mais exaltada. E aí Pôncio Pilatos falou o seguinte: eu não vou crucificar esse homem porque esse homem é santo, esse homem não fez nada de errado. Mas se eu também liberar ele de qualquer modo, vai ter um motim contra mim. Eu vou perder meu cargo, porque está todo mundo querendo matar. Se eu não matar, eu vou perder o meu cargo. Ele não queria, ele também foi covarde, ele também estava com medo. Mas aí ele falou o seguinte: eu não vou crucificar, eu vou mandar flagelar Jesus, que é uma pena mais leve, mas também não vai ser, eu não vou liberar, eu também não vou matar ele. E aí Jesus foi flagelado. Gente, era para ser 40 chibatadas, 40 flageladas. Foi 3 vezes isso, foi muito mais. A carne viva de Jesus estava aparecendo. O ano passado eu mostrei uma imagem. Alguém aqui já viu o filme Paixão de Cristo? Não é, pra mim é a pior cena. Pra mim é a cena que mais... Mesmo a cruz não é tão impactante pra mim quanto a flagelação. Os flagelos não eram chicote normal. Eram correntes e na ponta tinha pedras, ossos, metais, ganchos. Pra quê? Pra quando flagelar Jesus, na hora de puxar aquele prego, aquele gancho, aquele metal, arrancar a pele de Jesus. Penetrar e arrancar a pele de Jesus. Jesus é Deus. E Jesus sofreu isso, sem motivo nenhum. Ele perdeu muito sangue. Ele se machucou demais. E estava todo desfigurado. A Sagrada Escritura vai falar que Jesus não parecia mais nem um ser humano. Presta atenção aqui. Jesus não parecia nem mais um ser humano.
ele parecia um verme. Está escrito na Bíblia. Ele parecia um bicho, ele parecia um, sei lá, ele não parecia um ser humano, ele estava desfigurado, ele estava dilacerado, machucado. Depois que ele foi flagelado, os soldados romanos coroaram ele de uma coroa de espinhos, uns espinhos desse tamanho. Não era espinho de rosa, não, era aqueles espinhos grandes, espessos, era aqueles espinhos que enfincavam na cabeça de Jesus. Era aqueles espinhos que machucava o crânio de Jesus. E além disso, colocaram um manto, colocaram uma veste nas feridas. Gente, se eu tiro a pelinha aqui da unha e toco, já é uma dor absurda. Imagina Jesus, que estava todo em carne viva, que estava todo machucado. Eles colocaram um pano, um manto, para machucar Jesus. Por quê? Porque quando aquele sangue coagulasse, ou seja, quando fizesse aquela casca e aquele sangue endurecesse, na hora deles tirarem essa veste, ia doer mais ainda. Jesus, ele estava numa situação que foi o pior sofrimento da história da humanidade. Foi o pior sofrimento de todos. E depois dessa coroação de espinhos, ele volta para Pôncio Pilatos, e aí Pôncio Pilatos, ele fala o seguinte: agora eu vou liberar ele, agora eu vou liberar Jesus. Jesus já sofreu bastante. O povo deixou? Sim ou não? O que o povo falou? Crucifica. O que o povo falou? Eles estavam falando cada vez mais alto. Pilatos então falou assim: eu não vou crucificar esse cara porque ele não é criminoso. Então ele chama um criminoso, um revolucionário, um assassino chamado Barrabás. E ele fala o seguinte: quem que vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus? Porque aí, o que logicamente o Pôncio Pilatos estava pensando? O povo não é burro, eles vão escolher para libertar Jesus para não ter um assassino à solta, certo? Errado, porque eles escolheram soltar Barrabás em vez de Jesus. Eles escolheram soltar um assassino, um criminoso, um revolucionário, ao invés de Jesus. Por causa da raiva, porque eles queriam matar Jesus simplesmente. E o curioso é que Barrabás, Bar significa filho e Aba significa pai. Então Barrabás significa filho do pai. Quem é o filho do pai? Somos nós. Barrabás simboliza a gente. Bate no seu peito, fala assim: eu sou Barrabás. Jesus morre no lugar de Barrabás. A gente que é filho do pai, a gente, Barrabás, era para morrer, mas Jesus, ele morre no nosso lugar. Jesus, ele pega a cruz no nosso lugar. Jesus, ele nos ama tanto que mesmo nós sendo criminoso, que mesmo a gente sendo revolucionário, assassino, e não literalmente, mas no sentido figurado de quantas besteiras e pecados a gente comete, Jesus morre por nós. Quando o povo queria soltar Barrabás, soltaram ele. Na hora de Jesus falaram mais alto: crucifica-o. E aí Pilatos já não tinha mais o que fazer. Ele pegou, lavou as mãos e falou assim: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Eu não quero me responsabilizar. Vocês estão pedindo, vocês vão ter, ele vai morrer, mas a culpa não vai ser minha. Então eles pegam, dão a cruz para Jesus, uma cruz pesadíssima, e ele vai carregando nos ombros, todos machucados, naqueles ombros em carne viva, naquele ombro ferido. E ele carrega e vai subir até um monte chamado Monte Calvário. Repitam: Monte Calvário. Lá eles crucificavam as pessoas, porque era meio isolado. Então quando a pessoa morresse não ia ficar tão desagradável assim. E era uma caminhada, não era tão longa, mas para quem estava agoniado, virado à noite, para quem estava com uma cruz pesada, flagelado, com uma coroa de espinhos, era muito sofrimento. Ele foi carregando, ele caiu 3 vezes ao longo do percurso. Ele encontrou a sua mãe Maria, e Maria, ela estava chorando, e ele acalmou, ele consolou Maria. Ele também foi ajudado, porque ele não estava conseguindo carregar aquela cruz tão pesada. Chamaram um homem chamado Simão, Cirineu, porque ele vinha de Cirene, e para ajudar Jesus a carregar a cruz. Eles foram carregando até o Calvário. Jesus, ele também teve umas mulheres que vieram chorando para ele, e ele acalmou elas. Ele falou assim: não, tá certo, eu tenho que passar por isso mesmo. Vocês não precisam chorar por mim, chorem por vocês, pelos seus pecados, pelos seus filhos. E
Enfim, e aí vai acontecendo várias coisas durante o caminho de Jesus, mas o que importa é que ele foi muito flagelado, foi muito sofrimento, e aí ele chega lá em cima do Calvário, eles rasgam as roupas de Jesus, rasgam as vestes que ele estava, porque tem uma profecia que fala o seguinte, que iriam rasgar as vestes do Messias e iam sortear o manto dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles rasgaram a roupa de Jesus e o manto que estava por cima, eles sortearam entre os 4 soldados que estavam lá crucificando Jesus. Jesus, ele estava agora, além de tudo, ferido, sem dignidade. E sem ter essa dignidade, ele foi crucificado, foi erguido na cruz. E aqueles pregos, vocês podem pesquisar, deve ter como, tipo, restituição de como os pregos eram. Era assim, desse tamanho. Era muito grande. Era um prego que furava a mão. Mas não furava em qualquer posição, furava numa posição que pegava o nervo, que pegava aquele nervo que mais doía, de propósito. Jesus foi pregado na cruz, Jesus foi amarrado nessa cruz, foi erguido, sofrendo muito, o sangue já estava escorrendo há muito tempo. E aí, o que acontece? Jesus, do lado dele, de cada um dos lados, foi crucificados 2 outros criminosos. De um lado, tinha um que ele estava meio arrependido do que ele fez e reconheceu Jesus como Messias, e do outro estava um que ele era um chato, que ele era um criminoso mesmo, que o cara não se arrependeu. Jesus estava aqui no meio, aqui ó, tem a imagem. De um dos lados, aquele pecador, aquele criminoso, aquele ladrão que se converteu, que se arrependeu, ele fala o seguinte: Jesus, não, desculpa, antes disso, o do outro lado, o malvado, ele estava zoando Jesus, falou assim: ah, Jesus, se você é Deus, se tira daí. E tira nós também, né? Fazer o quê? Se você é Deus mesmo, se você é quem você diz que é, faz isso daí. Ele estava o quê? Se achando melhor que Deus, se achando superior, queria mandar em Deus. E aí do outro lado, o ladrão bom, o que se arrependeu, ele repreendeu o ladrão mau, falou assim: cala a boca, porque a gente merece estar aqui. Porque é justo que a gente está aqui, porque a gente matou, a gente roubou, a gente fez coisa errada. Mas Jesus, ele é santo, ele não fez nada. E aí ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra de mim quando você chegar no paraíso. Quando você chegar no paraíso, eu sei que eu não vou estar lá porque eu pequei, eu fiz muita coisa errada, mas pelo menos lembra de mim. Pelo menos tenha a minha pessoa na sua memória. E aí Jesus fala o seguinte: na verdade, por esse seu arrependimento, eu não vou apenas lembrar de você, mas você vai ser o primeiro a entrar no reino dos céus. Um ladrão, um criminoso, um assassino foi o primeiro a entrar no reino dos céus. Antes de todo mundo, porque ele foi o primeiro que morreu ao lado de Jesus. Foi o primeiro que morreu convertido, o que morreu arrependido. E isso mostra que o céu não é só para essa elite que faz tudo certinho, não. O céu é para todo mundo. E elite eu não quero dizer financeira, tá? Elite eu quero dizer esse povo que se acha melhor, tá? Esse povo que fala assim: ah não, porque eu sou santo, porque eu não peco, porque eu tenho rede social fulaninho, porque eu sou coroinha e dou aula e faço pregação. Não é esse povo que faz muitas coisas que vai para o céu. Isso é uma consequência. O povo que vai para o céu é aquele povo que no coração, que no interior, que na vida pessoal tem oração. E o ladrão bom, que arrependeu, ele vai para o céu. Jesus vai passando o tempo na cruz, ele ficou 6 horas, né? Ficou 3 horas e mais 3 horas. 3 horas. Ele ficou 3 horas, né, na cruz. Estava claro, depois escureceu e ficou mais 3 horas. Se não me engano, ficou 6 horas no total. Mas enfim, ele ficou sem respirar durante 3 ou que seja 6 horas, não importa. Mas ficou sem respirar direito. E aí estava Maria, a mãe dele, aos pés da cruz. E o único discípulo que voltou foi João. João, que era o discípulo amado, que era o que Jesus mais amava, porque ele era o mais novo, né? Então assim, Jesus ele voltou para ficar com Jesus e Maria estava lá. Eles estavam os dois aos pés da cruz chorando e Jesus no alto da cruz ele fala o seguinte: mulher, fala para a mãe, mulher, este é o seu filho. A partir de agora, você vai acolher ele como seu filho. E filho, esta é sua mãe. Quando ele fala isso, muita gente pensa que é porque assim, ah não, Jesus vai morrer, então ele queria que alguém cuidasse de Maria, certo? Sim ou não? Não. Jesus falou isso por quê? Não foi para João cuidar de Maria, foi para Maria cuidar de João. O que eu quero dizer com isso? Espera aí que está meio confuso. O que seria natural? Jesus morre,
ele fala o seguinte: minha mãe vai ficar sozinha, ela já está envelhecendo, então eu vou pegar alguém para cuidar dela. Isso é natural, certo? Jesus não fez isso, ele fez o seguinte: Maria, você vai acolher João. Por quê? Porque nesse caso João representa toda a igreja, representa você. E quando Jesus fala, mulher, esse é o teu filho, ele está falando para Maria, acolhe você. Ela vai te acolher como filho. Por isso que a gente fala que Maria é nossa mãe. Não é que a gente tirou do nada, não, porque Jesus na cruz ele fala, mulher, esse é o teu filho, antes de falar, filho, essa é a tua mãe. Então a prioridade é Maria cuidar de nós, é Maria ser nossa mãe. Depois disso, Jesus ele tem sede, e ele fala para os soldados, fala para os guardas, eu tenho sede. E aí eles pegam uma esponja, colocam na ponta de uma lança, colocam essa esponja no vinagre e dão para Jesus beber. Jesus bebe aquele vinagre, e gente, beber vinagre, né, pelo amor de Deus, é um negócio absurdo. Eles judiaram de Jesus até nessa hora. E aí quando Jesus bebe esse vinagre, ele fala assim, tudo está consumado. O que significa consumado? Significa que está completo. Quando no Antigo Testamento o sacrifício estava consumado, quer dizer que aquele sacrifício estava completo. Quando Jesus fala tudo está consumado, ele fala, o sacrifício meu se completou. Amém? Vocês estão dormindo? Está acabando, gente, está acabando. E aí quando ele fala tudo está consumado, ele fala o seguinte, Pai, fala para Deus, por que o Senhor me abandonou? E ele fala num desespero, ele fala, por que o Senhor me abandonou? Quando o pessoal ouve isso, o pessoal que estava vendo, né, a crucifixão, eles ficaram zoando Jesus, eles ficaram rindo de Jesus. Gente, Deus abandonou Jesus? Não? Realmente, vocês acertaram, Deus nunca abandonou. Deus não abandona ninguém. Mas por que Jesus falou isso? Porque nesse momento ele estava com tantos pecados sobre as costas, ele estava carregando tantas dores e tanta... Estava numa dor absurda, não fisicamente também, mas espiritualmente, que ele se sentiu afastado de Deus nesse momento. Mas Deus nunca abandona. Então quando você está numa tribulação, está numa dor, você se sente e fala, meu Deus do céu, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, por que aconteceu isso? Deus nunca te abandona, assim como Ele nunca abandonou o seu filho. Ele nunca vai te abandonar. E quando Jesus fala, por que me abandonastes, Pai? Ele depois entrega o seu espírito, e quando Ele entrega o seu espírito, Ele expira e morre. Essa é a morte de Jesus, é a morte, presta atenção, gente, é a morte de Deus. Deus morre por você. Deus morre. Deus. E quando Ele morre antes dos outros ladrões. Ele é descido da cruz. Ele tem uma lança atravessada o seu coração, daqui e chega no coração. E aí, o que acontece? Ele vai sangrando, até que uma hora não sai mais sangue, sai água do coração de Jesus. Sai água da ferida que abriram no lado de Jesus. Ele morto já, na cruz, sai água. O sangue representa a Eucaristia, certo? Representa isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E a água representa o batismo. A água representa as águas do batismo. Então, do sangue e da água, do lado do coração de Jesus, nasce a igreja. A igreja católica apostólica romana que vocês estão, nasce na crucifixão. Nasce do coração de Jesus. Do sangue e da água que jorram do coração de Jesus. Depois disso, Jesus já morto, já ferido no coração, saiu sangue, saiu água, os outros ladrões eles são mortos também. Jesus, ele vai ser sepultado. Então eles preparam um sepulcro e ele fica nesse sepulcro por 3 dias. Ele fica sexta, sábado e no domingo de manhã, o que acontece? As mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena, por exemplo, ela ia embalsamar o corpo de Jesus. Embalsamar basicamente você preservar, né? Você jogar perfume, jogar, mirra, para você... Mirra é uma planta, tá? Para você preservar aquele corpo o máximo possível. É para dar uma sepultura digna, tá? Maria Madalena e outras mulheres que seguiam Jesus estavam indo com esses perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Essa questão de perfume é familiar para vocês? Agora que vocês entenderam o que é embalsamar, o que é preservar o corpo de Jesus, eu posso voltar. Lá não é Maria Madalena. A Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela estava fazendo uma prefiguração
desse ato de embalsamar. Quando ela derrama o perfume aos pés de Jesus, é como se ela estivesse fazendo uma prefiguração dessa preservação que iam fazer do corpo de Jesus, certo? E aí, quando a Maria Madalena vai com esse perfume para Jesus, ela fala o seguinte: a gente não pode levantar suspeitas. Por quê? Porque tem guardas guardando o túmulo de Jesus. E eles não fizeram isso sábado, porque sábado é o Shabat, que eles não podem fazer nada, né? O Shabat eles têm que guardar. Então eles fizeram domingo de manhã. E aí, eles não, elas. Aí elas estavam chegando perto do túmulo e falaram assim: e agora? Tem guardas, e além dos guardas que estão guardando o túmulo de Jesus, tem uma pedra gigante aqui, tampando o túmulo, e a gente não vai conseguir tirar. Quando elas chegaram, os guardas estavam adormecidos, a pedra estava rolada, e aí elas sentiram um terremoto, um anjo apareceu e falou o seguinte: elas entraram no túmulo, elas viram que o corpo de Jesus não estava lá, e elas ficaram desesperadas. Elas falaram: roubaram Jesus. Roubaram Jesus. Roubaram o corpo do nosso Senhor. E assim, imagina, você está sepultando, além do mestre, além de Deus, seu amigo, e você vê e não está o corpo mais lá, você não vai conseguir fazer um funeral digno, porque eles fizeram tudo nas pressas. Porque sexta-feira ele morreu quase à noite, mais ou menos, e ia virar sábado. E sábado eles não podiam mais fazer nada. Então, eles enterraram as pressas e falaram assim: não, domingo a gente vai fazer digno para Jesus. Imagina, chega domingo, meu Deus do céu, cadê o corpo de Jesus? Não vamos conseguir fazer um enterro, um funeral digno para o próprio Deus. E agora? Quando elas chegaram e o anjo apareceu, o anjo falou o seguinte: não tema, não tenha medo. Por quê? Porque vocês estão procurando Jesus entre os mortos, mas ele não está morto, ele está vivo. Ei, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, Jesus ressurgiu. Ele morre, ele vai para o que a gente chama de mansão dos mortos, que é onde ficava as almas daqueles justos e injustos. E aí ele leva os justos para o céu e os injustos vão para o inferno. Mas o que acontece? A cruz, quando ele morre, ele rasga essa porta do céu. Antes, ninguém ia para o céu antes da crucifixão de Jesus. Depois, o céu está aberto. Então, agradeça a Jesus, porque essa nova e eterna aliança não é nova e eterna aliança aqui na terra, é nova e eterna aliança no céu, essa união eternamente no céu. Jesus, quando ele morre, ele abre o céu, ele abre as portas do céu, que antes eram fechadas. Então agora eu tenho a oportunidade de ir para o céu. Quando o anjo fala que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, o que isso significa? Que Jesus, a gente já viu que ele é o caminho porque ele é o exemplo, já viu que ele é a verdade porque ele fala para Pôncio Pilatos, e a vida. Jesus, ele cumpriu nessa Semana Santa o que ele tinha falado lá no começo da vida pública: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus ressuscita, depois ele vai encontrar os apóstolos. Ele passa 40 dias com seus apóstolos, e depois dos 40 dias ele tem a ascensão, ou seja, ele vai de corpo e alma para o céu. Então Jesus ele está no céu agora, de corpo e de alma. Ele não é que ele morreu. Por quê? Porque ele está com um corpo glorioso. Depois que ele ressuscita, ele tem habilidades, capacidades que nós, com esse corpo não glorioso, falho, pecador, a gente não consegue fazer. Mas Jesus sim, porque ele está com um corpo glorioso. Então ele ressuscita, ele passa esses 40 dias e ele mostra que o céu está aberto. Ele mostra que a vida surge, que há vida. E depois, antes dele subir aos céus, antes dele ascender aos céus, ou ser aceso aos céus, ele promete entregar o Espírito Santo para os seus apóstolos, que aí vai ser Pentecostes. Quem já ouviu falar de Pentecostes? Levanta a mão. Quando o Espírito Santo vem sob forma de línguas de fogo e pousa na cabeça dos apóstolos. Boa. Vocês vão ter uma aula disso depois, tá bom? Alguma dúvida? Tá. Então, antes de fazer a oração final, meditem nisso. Eu não vou fazer agora, vocês fecharem os olhos, porque já está em cima do horário. Mas meditem isso. O próprio Deus morreu por nós. O próprio Deus morreu por você. Ele sofreu tudo isso que vocês viram por você. E não podemos ser como Judas. Porque Judas, a Bíblia vai falar que ele se mata depois. Ele se arrepende, só que em vez de ele continuar seguindo a Jesus, ele fala o seguinte: o meu pecado não tem mais perdão. Então ele vai lá e se mata. E Jesus fala o seguinte: todo pecado tem perdão, mas você precisa se arrepender. Então se arrependa do seu pecado. Não seja como Judas,
que pecou e se matou, que não confiou na misericórdia de Deus. Seja como Pedro, porque Pedro traiu Jesus 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro disse que não conhecia Jesus para se safar, para não morrer, mas depois ele pediu perdão para Jesus. E tanto é que ele é o maior apóstolo santo. Ele é o chefe da igreja. Ele é o maior santo apóstolo. Então, Jesus ele fez tudo isso para que vocês tivessem a nova, para que a gente tivesse a nova e eterna aliança, a nova e eterna união. A nova e eterna união que a gente celebra aqui toda a missa e que vocês vão ver daqui a pouco, mas a nova e eterna união, a nova e eterna aliança que vocês vão ter no céu com esse arrependimento. Então, eu vou só terminar assim. Somos cristãos, certo? Seguimos a quem, pessoal? Se Jesus sofreu, morreu, nós que somos seguidores de Cristo também vamos sofrer e morrer, amém? Nós não podemos ser como essas pessoas que a gente viu, que estavam querendo fugir, como os apóstolos que estavam querendo fugir, que estavam negando, querendo fugir do sofrimento, amém? Nós vamos encarar esse sofrimento, sim ou não? Sim. Nós vamos ser como Jesus que falou, eu não quero, mas que seja feita a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Vamos ter sofrimentos, vão ter perseguições, vão ter pessoas que vão vir julgar a gente por ser católico, vão ter pessoas que vão vir e que mesmo dentre vocês vão querer fugir, mas não fujam, fiquem firmes, sabe por quê? Porque a gente vai sofrer e morrer que nem Jesus, mas Jesus ressuscitou, então nós que somos cristãos também vamos ressuscitar, nós que somos católicos também vamos ressuscitar com Cristo e vamos ressuscitar no céu, na vida eterna, amém? Amém. Então vamos levantar para fazer oração. E quem tiver pergunta fica aqui no final, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora rezando para Maria, que aos pés da cruz se tornou nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.